Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fernando Oliveira e você está no canal De Olho na Bíblia. É um grande prazer estar com você nesta oportunidade que Deus nos concede através desse canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a inspiração bíblica. Em Jó capítulo 32 e o versículo 8 nos diz: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábio. É justamente isso que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo, a sua inspiração divina. É devido à inspiração divina que ela é chamada a Palavra de Deus. Nesse exato momento você pode estar se perguntando o que realmente vem a ser inspiração divina. E para nossa melhor compreensão, vejamos primeiramente no sentido filosófico. No sentido filosófico, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. É pela inspiração do ar que temos fôlego para falar. Daí o ditado popular: falar é fôlego. Quando nós estamos falando, o ar é expelido dos pulmões, é o que chamamos de expiração. Pois bem, Deus, para falar a sua palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu Espírito. Portanto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo, como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. A própria Bíblia reivindica para si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", como carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso além de outras expressões equivalentes. Mas antes de nós adentrarmos com mais profundidade no assunto, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e deseja aprender mais da poderosa e infalível Palavra de Deus, se inscreva, deixe o seu like e faça o seu comentário, pois assim você irá nos ajudar a levar a mais pessoas o maravilhoso conteúdo da Palavra de Deus. Mas antes de adentrarmos no nosso assunto, eu desejo lhe informar que você pode acessar o link da nossa playlist na descrição ou esperar a tela final do vídeo. Assim você irá assistir todos os temas dos nossos vídeos na sua ordem sistemática. Continuando sobre o nosso assunto, você precisa saber que a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Sendo assim, a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, e os versículos 20 e 21, nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos e de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, precisamos entender que a inspiração bíblica é divina. Veja que o apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
Observe que já falamos que nas páginas da Bíblia a expressão "assim diz o Senhor" ocorre mais de 2.600 vezes. E também expressões similares são usadas mais de 3.800 vezes. Veja Moisés ao receber a revelação no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 24 e o versículo 4, a partir do versículo, nos diz o texto: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido por Deus no seu livro, no capítulo 26 e o versículo 2. Na última parte do versículo, Deus o advertiu dizendo: todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, não esqueças nenhuma palavra. Em 1 aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 13, no texto do Novo Testamento, Paulo disse: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E também em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 1, João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. E o Senhor Jesus comprovou que a inspiração bíblica foi divina. Observe que ele disse que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Quando ele fala em Mateus capítulo 5 e o versículo 18, nenhum J ou um tio se omitirá da lei. Abrindo um parêntese aqui, diacrítico no texto hebraico é um sinal gráfico que se coloca sobre, sob ou através de uma letra para alterar a sua realização fonética, isto é, o seu som, ou para marcar qualquer outra característica linguística, como no caso da nossa língua portuguesa. Temos o sinal gráfico que, junto à letra, altera também a sua fonologia, como, por exemplo, acento agudo, cedilha, tio e outros. Os sinais diacríticos do texto hebraico têm a função parecida. Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem dela veio da parte de Deus. Em segundo lugar, precisamos entender que a inspiração da Bíblia também é verbal. Por isso podemos confirmar sem medo de errar, de acordo com o que nos diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16, que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Vejamos dois exemplos. Primeiro, em Apocalipse capítulo 19, o versículo 9, e segundo, em 1 aos Coríntios capítulo 14 e o versículo 37. Apocalipse capítulo 19, o versículo 9 nos diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 37 nos diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Com a observação desses dois textos, podemos dizer que a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus
e cada qual com a sua própria personalidade e talento. Como nos diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 1 e o versículo 21, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. E agora, em terceiro e último lugar, precisamos entender que a inspiração da Bíblia é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16, que toda a Escritura é inspirada. Não podemos esquecer que a nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Isso significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 e o versículo 14, diz: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Louvado seja Deus por isso. Se você gostou, deixe o seu like e faça também o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Assim você não irá perder nenhum vídeo do nosso canal. Que Deus em Cristo continue abençoando você e toda a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.